Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Wesley e neste vídeo eu vou construir com vocês uma API REST muito simples utilizando a biblioteca JSON Server. Fica ligado e vamos para a tela do meu computador. Bem, galera, e para começar eu criei uma pasta na área de trabalho chamada API, vou dar um zoom aqui para vocês observarem, e essa pasta eu vou abrir dentro do VS Code, que é o editor de código que eu vou utilizar aqui nesse projeto, tá? Então, abrindo o VS Code aqui, clico no menu File, Open Folder para abrir a pasta. Aqui ela está na área de trabalho, seleciono a pasta API, clico em selecionar pasta uma única vez e ele já atualiza a pasta dentro do VS Code para mim. Muito bem, como eu vou estar trabalhando com o Node.js, eu preciso inicializar uma aplicação Node, né? Então, primeiro eu vou abrir o terminal aqui, utilizando o Ctrl aspas, e aqui dentro do terminal já verifico em que pasta que ele está abrindo, já vejo que está na pasta API, que é a pasta que eu criei, e coloco aqui o comando de inicialização, npm init-y. Esse comando faz com que seja gerado um arquivo chamado package.json, que é um arquivo de configuração, né, onde eu consigo colocar o nome da minha aplicação, a versão, descrição e outras informações mais, tá bom? E nesse arquivo também constam as informações sobre as dependências que meu projeto tem. Então, por exemplo, a gente vai instalar agora o JSON Server, que é a biblioteca. Essa biblioteca vai ficar gravada também dentro do package.json. E como que eu faço essa instalação? Utilizando o comando npm-i, que é a abreviação de install, espaço JSON-server, --save, para ele salvar as dependências. Só dá um Enter, aí ele vai se conectar com o Package Manager do Node e baixar a biblioteca para o nosso projeto, tudo bem? Com o download finalizado, eu vou abrir agora o arquivo package.json e aqui eu já consigo visualizar as dependências, né? Já constando aqui o JSON Server. E nessa área de scripts eu vou acionar o JSON Server. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou substituir aqui o script test, vou chamar ele de dev, e aqui dentro eu vou colocar o comando de acionamento do JSON Server, que é esse aqui, JSON-server --watch, e aí eu peço para ele ficar escutando um arquivo, ou melhor, assistindo, né? Watch, né? Ele vai ficar assistindo um arquivo, e aí pode ser um arquivo no formato JSON, vou chamar ele de bd.json, que vai ser o meu banco de dados, né? Com as minhas informações. E em que porta que ele vai acionar esse servidor, né? Em que porta que ele vai escutar? Na porta 3000, certo? Então, coloco --port 3000. Simples assim, tá feito. Agora eu só preciso criar esse arquivo bd.json e alimentar as informações dele e já tenho a minha API pronta. Então vamos ver como isso funciona. Primeiro eu vou criar um arquivo aqui chamado bd.json, lembrando que tem que ser o mesmo nome que eu defini aqui no script, tá? Se eu colocar outro nome aqui, o arquivo tem que possuir exatamente o nome que eu definir. Legal, e como que funciona para que eu já tenha a minha API pronta para uso? Basta preencher o arquivo bd.json com as informações que serão fornecidas pela API. Então, por exemplo, digamos que eu vou criar aqui alguns objetos, né, de produtos, certo? Então eu vou criar aqui um objeto, né, abrindo as chaves. Dentro eu vou criar uma categoria chamada produtos, certo? Vou até colocar aqui 2 pontos. Esse produtos aqui vai ser um array de objetos. E aí dentro vai ter vários produtos. Vou dar um Enter. E aqui eu abro chaves. Então, cada produto eu vou separar por chaves. Então, vou criar aqui 3 produtos. E aí, o primeiro vai ser o seguinte. Ele vai ter um ID, que vai ser a identificação do produto. Então, vou colocar aqui ID 1. Vai ter um nome do produto. E aí, o nome eu vou colocar refrigerante. Vírgula. Vai ter uma descrição, lembrando de não colocar acentuação, e aí a descrição vai ser refrigerante sabor Guaraná, 2 litros, certo? E, por fim, o preço. Nossa, tem que colocar entre aspas, preço. Então, o preço vai ser 10
ok? Então, este foi o meu primeiro objeto. Vamos para o segundo. Então, eu vou dar um Enter aqui e vou preencher o segundo objeto. Ele tem que ter as mesmas informações, então eu só vou copiar isso aqui e substituir as informações. Vou fazer a mesma coisa para o terceiro objeto, certo? E aqui eu só vou mudando as definições do produto. Então, aqui é o 2, aqui é o 3, e aqui vai ser um hambúrguer, tá? Hambúrguer. E aí eu vou colocar aqui pão, bife e salada. Legal. E o outro vai ser uma coxinha. E aí vou colocar aqui coxinha de frango 20 gramas, sei lá. E aqui eu vou colocar os valores, né? Então o hambúrguer custa R$6,50 e a coxinha custa R$3,40, certo? Poderia ser qualquer coisa, tá? Então só estou colocando algumas informações para não ficar em branco. Legal, então tá aqui, tá pronto, salvei, Ctrl S, e vamos executar então esse nosso back-end, tá? Essa nossa API. Lembra daquele comando que a gente informou aqui, JSON Server, tal, na porta 3000 e tudo mais? A gente criou um script chamado dev, né? Então, como que eu faço para executar esse script? Basta eu digitar o comando npm run dev, pressionar Enter, e aí o JSON Server é acionado e começa a subir o servidor. E olha que interessante, ele cria um endereço na porta 3000, que eu tinha definido lá no package.json, certo? Ó, na porta 3000, barra produtos. Por que barra produtos? Porque é a categoria que eu criei aqui no meu objeto JSON. Isso significa que eu posso criar outras categorias, né? E também eu teria, então, outras rotas também. Mas legal, vamos acessar então essa rota localhost 3000. Basta eu segurar a tecla Ctrl e clicar em cima. E aí ele vai abrir uma página para mim. Olha só que interessante. Carregou, já abriu aqui o meu JSON formatado, bonitinho, com os meus 3 objetos. Só um detalhe importante, ele cria essas cores, já vem colorido, por quê? Porque eu estou utilizando uma extensão aqui dentro, né? Então, se eu for aqui no Google digitar JSON Viewer, e aí eu tenho uma extensão, que é essa aqui, do Chrome, que eu instalei, tá? Então ela formata todos os arquivos JSON que eu abro no browser, vem formatadinho, bonitinho assim, mostrando a quantidade de linhas que tem o arquivo, essas cores e tudo mais. É essa extensão aqui, tá? Então é só você instalar ela aí no seu browser que você também vai conseguir visualizar dessa forma. Legal, mas vamos então testar algumas coisas aí dessa nossa API. Primeiro, eu vou mudar aqui, então, o nome dessa categoria. Ao invés de produtos, que está no plural, eu vou colocar só produto no singular. Ctrl S, salvei. Repare que na mesma hora que eu atualizei, né, ele já atualizou aqui o servidor e mudou a rota também, ó. Barra produto. Era barra produtos e agora virou barra produto. Então, para eu continuar acessando corretamente, só tenho que tirar esse S aqui, dar um Enter, e aí ele abre a rota corretamente para mim. Tá vendo aqui, ó? Então, barra produto no singular. Legal, então como que a gente faz para acessar os métodos HTTP com essa API? Quando eu acesso pelo browser, aqui no caso, ele já fez um GET, né, que é o primeiro método, então, que é o método de obter as informações. Só que o POST e os outros métodos, né, o PUT para atualizar, o DELETE para excluir, eu não consigo testar aqui diretamente pelo browser. Então eu tenho que usar uma ferramenta que faça esse consumo da API. E que ferramenta é essa? Eu utilizo o Insomnia, tá? Muita gente também utiliza uma ferramenta chamada Postman. Tanto faz, qualquer uma delas funciona. Basicamente você tem que baixar e testar, é muito simples, tá? Mas se você quiser utilizar o Insomnia, esse é o site, tá? insomnia.rest. Só acessar esse site aqui, certo? insomnia.rest e fazer o download da ferramenta e pronto. A partir daí é só consumir a API
por ela. Legal? Então, voltando aqui. Com o Insomnia aberto, eu vou criar uma requisição de teste rapidinho, só para a gente verificar como que funciona. Então, eu vou clicar aqui nesse botão, New Request, e vou chamar ela de teste JSON Server, tá? Vai ser um get mesmo, aqui eu posso escolher outros métodos, né? Mas eu vou deixar no get mesmo e clicar em Create. E aqui eu tenho que colocar esse endereço, tá vendo? Aqui, ó, localhost 3000/produto, então eu vou colar aqui. E pronto, só clicar em Send. E aí ele já me retorna as mesmas informações, certo? Olha só, galera, então eu já consigo acessar pelo GET as informações do mesmo jeito como eu tinha feito no browser. Só que tem algumas coisas. Digamos que eu queira visualizar somente o produto 2, certo? Como que eu faria? Só colocar ali barra na frente do produto 2, tá vendo? Assim, vai ficar assim o endereço, acrescentando o /2 ali na frente. Então, eu clico em Send e aí ele me retorna somente o produto 2. A mesma coisa se eu colocar produto 3. E aí ele faz a busca e me retorna somente o produto 3. E olha o que acontece lá no VS Code. Toda vez que eu faço um GET, ele gera um log aqui falando quanto tempo levou essa requisição. Tá vendo? Em milissegundos. E aí ele mostra o tempo que levou para retornar esses dados. Beleza. Só isso que eu posso fazer? Não, eu posso fazer e testar outros métodos também. Digamos que eu queira cadastrar num quarto produto aqui. Eu tenho 3, né? Então, quero cadastrar um quarto produto. Como que eu faria? Simples. Mudo aqui para Post, que é para cadastro, deixo na mesma rota. E aqui no body eu colocaria JSON, porque é o formato que ele reconhece. Então, eu vou copiar esses dados que estão aqui, colar aqui do lado e vou mudar. O produto agora vai ser o produto 4. Na verdade, eu nem preciso informar o ID, tá? Já que ele vai adicionar automaticamente, o próximo já vai ser o quarto automaticamente. Então, eu vou colocar aqui, sorvete de morango. O preço vai ser R$ 9,50, certo? Então, essa é a informação. Pronto, só clicar em Send, ele já enviou e cadastrou para mim. Olha só, a única diferença é que ele colocou o ID embaixo, mas reparem que é o ID 4. Tá vendo? E olha lá, se eu for aqui no bd.json, ele já atualizou o arquivo e aparece agora o quarto produto adicionado dentro do arquivo bd.json. Legal, né, galera? Muito bacana. E se eu quisesse excluir um produto? É só mudar o protocolo aqui, o método. Então, ao invés de post, seria delete. E aí, no delete, eu posso apagar isso aqui, eu só informo qual produto eu quero apagar. Então, por exemplo, digamos que eu queira excluir o produto 3. Então, é só colocar aqui /3. Então, tem que deixar no método delete, /3, send, e aí ele retornou isso em branco, né? Então, se eu for aqui, ó, já excluí também o produto 3. Então, ele pula do 1, 2 e foi para o 4. Legal, né? E se eu precisar alterar um produto? Aí eu uso o put, né? Então eu vou copiar um produto aqui para a gente não ter que digitar novamente. Vou copiar aqui, selecionei, vou colar aqui e coloco aqui 2, que é o ID que eu quero alterar. E a informação vai ser o seguinte, ao invés de ser hambúrguer, como ele já é, né, eu vou mudar para bolacha recheada. E aí a descrição vai ser bolacha recheada, sabor chocolate. Vou até aumentar um pouco aqui a informação para ficar bonitinho. O preço vai ser R$ 2,50, tá? Feito isso, já estão aqui as informações, só clicar em Send. Olha o que vai acontecer. Enviei, ele já atualizou para mim e olha aqui, já aparece para mim bolacha recheada, né? Então, eu já tenho aqui o refrigerante, o 2 virou bolacha recheada e o 4, que é sorvete, né? Que o 3 a gente tinha excluído. Então, a gente já conseguiu testar aí. Listar os produtos com get, alterar os produtos com put, fazer a exclusão com delete e criar um novo item utilizando o post. Então, esta é uma dica para vocês utilizarem uma API muito simples, utilizando poucas linhas de código, beleza?
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Então, muito obrigado e até a próxima.